Está começando. Bom, pronto, então vamos lá, né? Então, boa tarde a todas, né? Vocês, a gente é uma grande satisfação tê-las aqui conosco na nossa quinta edição do Setembro Amarelo da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Este eu coloco o número 6, né, com o tema A Problemática do Suicídio em Adolescentes, Riscos, Características, Sinais e Manejos. Meu nome é Ingrid Gomes Vasques. A minha descrição, minha pele é clara, tenho cabelos e olhos castanhos, e não estou usando máscara agora, porque eu estou num ambiente sozinha, então eu posso ficar sem usá-la, tá? Minha blusa é listrada, tá? E eu sou psicóloga e atuo na CRED 19 com o meu colega Tiago e também na clínica particular, tá bom? E aí, gente, para que a gente possa garantir um bom desenvolvimento do nosso encontro, nós compartilhamos aqui algumas informações importantes, né? A gente gostaria de lembrar a todas vocês que o colóquio ele vai ser gravado, né? Como a Renata já começou a gravação, e aí a gente solicita que vocês assinem o termo de autorização de uso de imagem que vai ser disponibilizado no chat pela Renatinha, tá bom? E a frequência também vai ser disponibilizada pelo chat. A gente gostaria de pedir que a manutenção do microfone desligado, né, enquanto estiver acontecendo a fala, né, do Tiago, e aí depois a gente vai abrir para o debate, né, então a gente vai poder conversar um pouco melhor após a fala do Tiago, tá ok? É, o, vocês estão me ouvindo? Sim, né? Pronto. Bem, gente, esse nosso encontro, né, ele é vinculado também ao Ministério Público do Estado do Ceará, né, que instituiu em 2019 o programa Vidas Preservadas, que tem como objetivo geral promover uma parceria importante, né, com órgãos públicos e organizações não governamentais e uma abordagem intersetorial da temática de prevenção ao suicídio, de modo a fomentar o debate, a sensibilização, né, relacionada ao tema, né, e o fortalecimento de políticas públicas para a promoção da saúde e para o surgimento de estratégias de cuidado integral da população e na perspectiva do trabalho em rede. A SEDUC é parceira do Ministério Público do Estado do Ceará nesse processo. E vale enfatizar que a SEDUC ela já desenvolve, né, uma política estadual de desenvolvimento de competências sociais que visa a formação integral dos estudantes. O cuidado com a saúde emocional, nesse sentido, assume uma importância muito grande no processo de construção do sucesso da aprendizagem dos educandos, sendo, portanto, pauta importante na atuação dos professores diretores de turma. Vale ressaltar também, né, que nós, enquanto psicólogos da rede estadual, nós também promovemos ações de cuidado com a saúde mental a partir dos grupos de acolhimento aos gestores e a ação que a gente iniciou agora nesse semestre junto aos professores da rede, né? Então é uma forma também de promover o cuidado com a saúde mental daqueles que compõem a rede estadual de ensino, tá? E aí nós também gostaríamos de agradecer a participação de vocês neste colóquio e desejamos que a gente possa construir juntos aí uma reflexão fecunda acerca da temática do cuidado com a saúde mental, sobre a importância do acolhimento e, sobretudo, para que a gente possa despertar a consciência de que todos nós podemos fazer cada um a sua parte, né, para ajudar no cuidado com a saúde mental, conversando sobre temas que muitas vezes são tabus, né, que a gente evita conversar em outros ambientes por falta de conhecimento mesmo, né? Então nós estamos aqui hoje para promover a discussão, promover uma conversa, né, fluida sobre o tema do nosso colóquio, que é a problemática do suicídio em adolescentes. Riscos, características, sinais e manejos. E aí, para discutir conosco sobre este tema, eu gostaria de convidar aqui o meu colega, né, Tiago Castro, que vai falar, né, sobre o tema, tá? E o Tiago, ele atua como psicólogo educacional, né, como meu colega aqui na CRED 19, e ele também atua na área clínica no CAPS, em Vaze Alegre, tá? E aí eu vou passar a palavra ao Tiago, e aí, Tiago, você, né, continua aí a apresentação, você faz a sua
autodescrição, tá bom? Como eu fiz lá no começo da apresentação, tá ok? Então, tá contigo, Tiago. Obrigado, Ingrid. Boa tarde, gente. Sejam todas bem-vindas. Como a Ingrid falou, não é? Meu nome é Tiago, sou psicólogo educacional da CREA 19, né? Somos, né? Eu e a Ingrid estamos lá, somos amigos e colegas de trabalho. Eu sou um homem alto, magro, né? Estou sentado aqui, bem confortável para poder conversar com vocês. Estou num cantinho aqui do escritório, né? As paredes de trás num tom azul claro. Uso barba, tenho uma leve tendência à calvície, bem avançado tendência à calvície, na verdade. Uso óculos, né? E, e esse é o meu cenário, essa é a minha autodescrição. Ah, trabalho nessa área da saúde mental, não é? Eu sou psicólogo do CAPS de Várzea Alegre, trabalho nessa área educacional, né, enquanto psicólogo educacional da CREA 19 e também atuo na área clínica, né, no setor, atendendo no setor privado. E essa minha experiência, tanto na área da saúde mental como na área da psicologia educacional, da psicologia escolar, facilita para dialogar acerca dessas problemáticas nesses diversos meios, né, em que eu estou inserido, seja para dialogar com os gestores, professores, com os estudantes, né, a gente vai ver que essa faixa etária, né, da adolescência, o adulto jovem, é uma população de risco acerca dessa problemática, da temática, e, e ressalto, né, destaco, né, a importância de realizarmos ações, momentos como esse, não somente, né, no setembro, por ser o mês de prevenção ao suicídio, né, mas o ano todo, né, até mesmo porque essa é uma problemática que ela já acontece, já está presente, né, há muito tempo e vem havendo uma crescente, né. Para a gente ter uma noção, os casos de suicídio em 2012, de 2012 para cá, né, 2020, né, foram os últimos dados que eu acessei, praticamente dobrou, né. Em 2012 era quase 7 mil, né, e no ano passado foram quase 13 mil, né, vítimas acometidas pelo suicídio, né, no Brasil. E para a gente ter uma noção, no Ceará tem uma estimativa de 43 casos por mês. É mais de um caso a cada 24 horas, não é? No mundo, é uma média de um caso de suicídio a cada 40 segundos. Então, uma coisa muito assustadora, até alarmante, né? Trazendo aqui mais números, antes da gente entrar na parte mais subjetiva, né, na parte conceitual, metodológica da coisa, já é considerado suicídio como a segunda maior causa de óbitos entre adolescentes, né, a partir dos 14, 15 anos, até o adulto jovem ali na faixa etária de 29 anos. Então, entre essa faixa etária dos 15 até os 29, só perde para acidente de trânsito. Isso no mundo, tá, gente? No mundo. Então fica o alerta, né? Não por acaso estamos aqui conversando sobre isso, porque é uma coisa assim muito, muito real e está cada vez mais próximo mesmo da gente, não é? E aí, para continuar, né?
trazendo um dado importante em relação à prevenção, vários estudos, pesquisadores, né, eles apontam que 90% desses casos, eles poderiam ser evitados. Ou seja, isso dá uma esperança, né, isso dá, acende ali uma luz em relação a nos fortalecer, né, a fortalecer toda a sociedade, todos os segmentos, todos os setores, né, no combate ao suicídio, buscar estratégias mesmo de prevenção, porque pode ser prevenido, não é? Pode ser evitado. A gente pode salvar vidas. Então esse é o dado que eu considero mais importante, né? Aquilo que pode ser feito, aquilo que está ao nosso alcance, não é? E aí no finalzinho eu vou trazer algumas possibilidades, né? Algumas estratégias, o que poderia ser, tipo, o papel da escola, por exemplo, né? O que a gente pode fazer enquanto educação, enquanto educador, né? E também, assim, trazer uma reflexão acerca dos outros setores, dos outros segmentos da sociedade. Até mesmo porque, na nossa sociedade, o suicídio ele é cercado por esse desconhecimento, pelo medo, pelo preconceito. Ele é considerado um assunto, um tema incômodo. Todo esse contexto faz com que a gente passe a silenciar, né, acerca dessa problemática. Então a gente precisa desmistificar muita coisa, não é? Isso de falar sobre aumenta o risco da pessoa cometer, isso é um mito, né? Não existe. Mas falar sobre não é falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Tem a forma do como falar, do como abordar, do como lidar. É preciso sim ter sensibilidade, né? Ter um entendimento sobre o que está falando, porque até sem querer, né? A gente pode despertar alguns gatilhos, tá bom? Então é importante, né? A gente conhecer, a gente entender, a gente aprender um pouco sobre essas questões, até mesmo para a gente poder pensar essas estratégias, né, desenvolver ações. Ainda é visto como um problema individual, ou seja, acontece um caso, aí, enfim, vai a mídia, a sociedade, vai tudo tentar querer saber, né, o porquê daquela pessoa ter tirado a própria vida, né? E muitas vezes a motivação, né, a razão que está ali por trás, e que muitas vezes é até, sei lá, divulgada, né, não corresponde à realidade. Às vezes foi só o gatilho mesmo, né? Foi só o empurrãozinho que faltava, né? Foi só mais um ponto. Aliás, é só a pontinha do iceberg, digamos assim, né? Tem muita coisa ali, né, submersa, tem muita coisa ali que foi se juntando, se somando, e o fardo já estava muito pesado, né? E aí acaba acontecendo uma situação assim que acaba fazendo com que essa pessoa, no impulso, tenha esse ato, né, essa atitude extrema, né? A gente considera, né, o suicídio, a gente poderia caracterizar dessa forma, como um ato extremo de desespero, né? De desespero porque a pessoa que comete ou que tenta cometer, ela não quer acabar com a própria vida, ela não quer morrer. Não. O que essa pessoa quer é acabar com o sofrimento, né? Ela quer acabar com aquela dor, com aquela angústia, com todas aquelas emoções para as quais não está encontrando uma saída, não está encontrando uma possibilidade de existir, né? De resistir, de ressignificar, né? Aquelas questões incômodas. E aí vem o desespero, vem a desesperança, né? E aí essa pessoa tende a tentar até mesmo cometer. E aí a gente tem que desmistificar isso, de ver a problemática como individual, como singular, né? Lógico, cada caso é um caso, a gente precisa
se aprofundar nele, mas a gente tem que entender o problema como algo que afeta toda a sociedade. E é necessário a gente mudar essa visão, né, para despertar e estimular ações de pessoas dos diversos setores, dos diversos segmentos da sociedade em relação à vigilância, em relação à prevenção e o controle, não é? Então, essas reflexões, esses diálogos, esses entendimentos, né, para ir de encontro a esse objetivo, né, de desenvolver ações de prevenção, né, estratégias de prevenção, até mesmo porque é isso que compete à escola, não é? A escola, a gente vai ver daqui a pouco, né, trazer um pouquinho mais aprofundado assim o que a gente poderia fazer enquanto educação, mas a escola ela foca nessas estratégias de ação preventiva, até mesmo porque quando é algo do curativo, aí extrapola, né, as possibilidades da escola, os muros da escola, né, e aí a gente precisa estar referenciando, encaminhando, né, para quem compete, que é para a saúde, tá? Mas a gente pode atuar de forma preventiva, né, com estratégias como essa que a gente está desenvolvendo agora, como rodas de conversa, como trazendo a temática ali para aula, né, de formação para a cidadania, como sugerindo propostas de pesquisas ali para o NTPPS, levar ali para essas iniciativas pedagógicas que trabalham as competências socioemocionais, questões relacionadas à saúde mental, à ansiedade, à melancolia, enfim, aos transtornos que são os transtornos mentais que são considerados fatores de risco, né? Continuando, a gente precisa entender que é um fenômeno que ele é complexo, né, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classe social, idade, orientação sexual, identidade de gênero, enfim. Eu costumo dizer que é um mal bem democrático, porque ele afeta, né, a todos, né, e todos nós estamos sujeitos a desenvolver algo. Se a gente negligenciar, digamos assim, né, se a gente descuidar um pouco da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, né, do nosso equilíbrio, então a gente pode sim chegar a esse ponto, né, a apresentar esse sintoma, né, até mesmo porque a gente já entendeu que é um problema de saúde, né, e na grande maioria está relacionado a algum transtorno mental, tá? Os mais comuns seria o transtorno depressivo, né, melancolia, o transtorno bipolar de humor na fase, né, melancólica, o uso, o abuso, né, de substâncias, né, de drogas, independente, né, lícitas e ilícitas, históricos, né, de tentativas anteriores, alguma herança ali genética, né, a gente sabe que tem também uma predisposição geneticamente herdada que a gente pode apresentar, fatores ambientais, fatores sociais, doenças pré-existentes, né, doenças graves, o isolamento social, sentimento de ansiedade, de desesperança, crise conjugal, familiar, situações de luto, não é? Essas situações de luto e doenças graves, a gente acabou se deparando bem mais, né, com essas situações durante esse período de pandemia, né? Alguns estudiosos, eles até esperavam um aumento no número, né, de suicídios, coisa que se manteve estável comparando com o último ano antes da pandemia, né, que surpreendeu muitos pesquisadores. Mas ainda é preocupante essa estabilidade nos números, né, deles se apresentarem semelhantes, né, ao ano anterior, ao do início da pandemia, porque muitas vezes nesse isolamento social, né, nessas situações que muitas vezes aumenta a vulnerabilidade, essas pessoas elas podem estar em contato com situações de risco, né, que fica meio que latente, né, essa
essa possibilidade, digamos assim, e em algo que possa desencadear, algo que possa funcionar como gatilho, né, que possa desencadear, e a pessoa acabar tentando, cometendo, enfim. Né, então, continuemos em alerta, né? Deixe-me ver o que mais que eu destaquei aqui. Tentativas anteriores, como eu já falei. Acesso fácil aos meios é outra coisa que aumenta o risco. Por exemplo, se tem algum caso, né, na sua família de algum ou você mesmo, algum familiar, ou alguém que você conhece, né, que esteja passando por algum desses transtornos e apresenta como sintoma, né, a ideação suicida, então essa pessoa ela não deve, por exemplo, ficar na posse das medicações, né, que são orientadas pelo psiquiatra para o tratamento, porque uma das principais causas a intoxicação, né, através da medicação e outros meios também, né? Então, veneno, remédio, tem que evitar, né? Se a pessoa tem arma de fogo em casa, enfim, tem que ter um local seguro para estar guardando, corda, objetos perfurantes, enfim, tudo aquilo que possa facilitar o acesso aos meios, a gente deve trocar o facilitar por dificultar, né? Então, tem que se evitar, né, que essa pessoa tenha esse contato, tá bom? Então, esses seriam algumas situações, assim, de alerta, né, de a gente ficar atento para a gente tentar diminuir, né, esses números, esses dados, né, que são tão preocupantes, tá? Eu preparei uma sequenciazinha, gente, eu estou tentando seguir para eu não me perder, tá bom? E aí, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para pescar, porque senão bagunça, né? E aí pronto. E aí, como eu dizia, né, é um fenômeno complexo, que ele é bem democrático, pode, né, independente, né, da pessoa, mas o que a gente deve se focar é que ele pode ser prevenido, né? Então esse é o ponto principal acho que do nosso encontro de hoje. Pode ser prevenido, né? Pode ser prevenido, pode ser evitado, e saber reconhecer, né, os sinais de alerta em si mesmo ou em alguma pessoa próxima, ele é, assim, na minha ótica, na minha percepção, o ponto mais importante, né? Seria o primeiro passo e o mais importante em busca de um tratamento, né? Em busca dessa prevenção que estamos falando, né? E aí eu vou trazer também alguns sinais, né? Algumas características que possam estar influenciando, que a gente precisa ficar atento, tá? E aí, quando a gente tem que ficar atento, por exemplo, alguns discursos, né? Muitos jovens, né, às vezes falam que seria melhor se eu não existisse, seria melhor se Deus me levasse. A gente às vezes fala isso no desespero, né, no estresse, no pico, né, muito grande. Ai, meu Deus do céu, quando eu sumir vocês vão ver, Enfim, começa com alguns, né, algumas reações assim desse tipo, mas aí quando passa a haver uma frequência, né, dessas falas, de tipo meio que se despedindo, se desculpando, se desfazendo, né, de alguns objetos, de algumas coisas, falando que preferiria sumir, ou então dormir bem muito. Eu queria dormir assim vários dias, porque quando eu estou dormindo eu não estou sofrendo. Então esses são alguns relatos que a gente escuta, né, tanto na clínica como nas escolas mesmo, né, dos adolescentes. E aí a gente precisa ficar atento a isso, a esse discurso, a esse diálogo, porque quando a pessoa externaliza, né, através da fala, algo nesse sentido, a gente não deve
esperar para ver o que vai acontecer, não, né? Porque se a gente descuidar, se a gente esperar, a gente corre o risco de não conseguir prevenir, não conseguir evitar, né, que aconteça. Então, ficar alerta a esse discurso, né? Ficar alerta aos sinais que o nosso organismo ele nos emite. Muitas vezes vai afetar o nosso sono. Geralmente tira o sono, a gente tem dificuldade para dormir, ou pode acontecer o oposto, né? Muita sonolência, dormir demais, mexe com o nosso apetite, tira o apetite, né? A pessoa passa a ter distúrbios tanto do sono como alimentares. Muitas vezes acaba exagerando também na comida, então essas oscilações de sono, de apetite, de humor também é algo que é muito presente, né? Oscilações de humor, irritabilidade, estresse, né? Ansiedade, essas emoções elas são bem presentes, dificuldade de controlá-las, não é? Porque uma coisa é a gente se sentir, sei lá, sentir raiva, sentir ira, isso é um sentimento natural, né? Uma coisa é a gente sentir isso, outra coisa é a gente não conseguir controlar e, né, descarregar, assim, às vezes situações simples desestabiliza, desequilibra, né, a pessoa. E aí a gente precisa ficar atento, né, na frequência e na intensidade, né, como já foi dito. Porque situações isoladas, por exemplo, de tristeza, né, a gente se sente triste. E nem sempre tem uma razão. Tem dias que a gente simplesmente amanhece assim, mais, né, melancólico, mais triste, mas isso aí acontece uma vez ou outra, né? Mas quando isso acontece todos os dias, ou pior, né, acontece todo dia, o dia todo, aí não tá legal, né? Aí provavelmente tem algo aí relacionado à saúde mental, algo sintomático, patológico, né? E quando já faz um tempo que a pessoa vem se sentindo dessa forma, né, a gente precisa buscar uma orientação profissional, uma avaliação psicológica, né, casos leves de depressão, por exemplo, muitas vezes são tratados somente com terapia, né, com acompanhamento psicológico, psicoterapia, né, mas quando já passa para um estágio de moderado a grave, muitas vezes há necessidade de uma medicação e aí quem vai avaliar já é o psiquiatra, né? Muitas vezes o psicólogo identifica, encaminha para o psiquiatra que é feita essa avaliação e é prescrita a medicação. E aí vocês lembram, né? Quando há o risco, né? Quando há o sintoma de ideação suicida, alguém da família tem que ficar aí na posse dessa medicação, tá bom? Então, alguns cuidados, né? Algumas estratégias elas precisam ser colocadas em prática, e essa parceria assim com a família, né, do aluno, do nosso caso que atende, né, na clínica, do paciente, né, do cliente, do consulente, enfim, essa parceria com a família é extremamente importante, né, alertar a família sobre esses riscos, né, sobre essas possibilidades, né, para que a família tenha ciência, né, da problemática real, né? E desmistifique um pouco daquela ideia de que, isso é besteira, isso é frescura, quem fala que vai fazer não faz, enfim, são tantos os discursos, isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, isso é... Minha gente, vocês não imaginam o tanto de coisa que a gente escuta, né, principalmente, né, no meio, nos ambientes, assim, de trabalhar a saúde mental. Então, são os mais diversos, são as mais diversas falas de condenatória, né, de crítica, de julgamento, sendo que o que deve ser feito, justamente o oposto disso, né? E aí já entra dentro daquele ponto lá, né, da temática do manejo, né? Então, eu fico transitando aí entre cada um desses pontos, né, os riscos, as características, os sinais, né, e o que se fazer, tá? Separei aqui, mas não tem como, né? Eu acabo misturando de acordo aqui com a fala. Mas, enfim, só para complementar esse ponto, né, o que deve ser feito é justamente o oposto. A gente não deve pagar para ver, né? A gente deve estar
tá percebendo aquela fala, aquele relato, como algo real, como algo que pode acontecer e que há um risco iminente. E com isso, né, identificando, né, essa situação, a gente deve respeitar e levar a sério aquela fala, né, esse sofrimento que está sendo exposto, muitas vezes, para o professor, né, ou para os pais, ou para algum amigo, sei lá, muitas vezes o professor DT, né, ou o professor de núcleo, que tem um vínculo mais próximo ali com os alunos. Enfim, quando é externalizado algo dessa forma, né, a gente deve respeitar, levar a sério, o sofrimento ele deve ser levado em consideração, e a gente tem que tentar buscar um ambiente ali que a gente consiga conversar com essa pessoa, né, de uma maneira privada mesmo, proporcionando um ambiente assim seguro para que essa pessoa consiga externalizar, porque em um momento assim de crise, né, quando vem o desespero, quando vem o impulso, tem pesquisadores que falam que esse impulso ele dura poucos minutos, não é? Dura alguns minutos. E esses alguns minutos, né, ele pode fazer a total diferença, né, entre salvar uma vida ou não. Então, assim, se está sendo naquele momento que está vindo essa crise, então é isso, convida essa pessoa para vir para um ambiente calmo, privado, conversar, evitar qualquer uma dessas falas, né, condenatórias, de julgamento, de crítica, ou de minimizar o sofrimento. Ah, eu sofri coisa pior do que isso, e nem por isso estou assim. A gente deve evitar essas falas. E, muitas vezes, né, e até a gente escuta bastante isso, né, Ingrid, né, tem muitos educadores que dizem, ah, eu não sou psicólogo, eu não posso fazer nada. Pode fazer alguma coisa sim. Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa. Então vejam que não é algo de outro mundo. A gente procurar um ambiente calmo, tranquilo e prestar a nossa escuta. Não precisa nem falar nada. Deixa só aquela pessoa descarregar, né? Colocar para fora, aliviar aquela tensão, aliviar aquele estresse do momento, até passar assim esse pico de desespero, de desesperança, não é? Deixar a pessoa chorar, enfim, deixa externalizar lá, né? Muitas vezes nem precisa a gente pensar em uma fórmula mágica para falar naquele momento. Simplesmente uma escuta, né, acolhedora, né? Coisa que vocês, né, que a galera da educação faz muito bem, né? Acolher, né? Então é acolher aquilo que está sendo colocado, porque muitas vezes para a gente pode até não fazer tanto sentido, pode até não gerar tanto sofrimento, mas para aquela pessoa, né, tá de uma forma tão insuportável que ele está cogitando a possibilidade de morrer para acabar com aquilo, tá? Então, outro ponto aí que eu destaco assim de extrema importância. Então, realizar essa escuta, né, e encorajar essa pessoa a buscar ajuda, dizer para essa pessoa que esse momento, que essa fase mais difícil que ele está passando, que ela está passando, é uma fase e vai passar, né? Vai passar, existe tratamento para isso, né? Essa pessoa está com um problema sério, que tem saída, que tem tratamento, né? Então procurar, por isso que eu falo muito assim para os gestores, né, para a galera da educação de modo geral, fortalecer parcerias com a rede mesmo de apoio socioassistencial, de saúde mental. Então é extremamente importante, e isso compete à escola, né, é papel da escola, né, dentro desse viés de prevenção. E aí eu vou até subir aqui um pouquinho, né, que eu estou acompanhando aqui, que eu achei melhor não apresentar os slides, né, que eu considerei que seria até mais, ganharia tempo, né. Mas assim, trazendo aqui o que seria papel da escola, né, já que a gente entrou nesse ponto, né, fortalecer essas parcerias é extremamente importante, porque a gente vai ter para quem referenciar, né. Essa parceria pode ser com a família, né, com a comunidade, com a rede de assistência social e com instituições de ensino superior, né,
Por exemplo, no Juazeiro tem algumas faculdades, né, que tem a formação em psicologia, que tem clínica escola, então tem escolas nossas que tem essa parceria lá e tem estagiários na escola, e quando tem algum caso encaminha para a clínica escola da universidade, né, fortalecer parceria com a rede de saúde mental do município. A grande maioria dos municípios no Ceará tem CAPS, não é? Então, eu sou psicólogo de um CAPS aqui de Várzea Alegre, né? Então, tem toda uma equipe multiprofissional aqui para estar atendendo essas demandas. Então, acontecendo alguma situação no ambiente escolar, acaba sendo encaminhado para a gente, né? E aí a gente vai fazer esse acolhimento, a gente vai orientar ali a família, a gente vai cuidar, tá bom? Então, assim, essas parcerias é extremamente importante para a gente ter um fluxo mesmo. Identificar os casos, muitas vezes, acontece na escola mesmo, né? Às vezes acontece primeiro na escola, antes mesmo do que na família. O professor, um colega, percebe que aquela pessoa não está legal antes mesmo do que a família, né? Porque muitas vezes em casa o adolescente ele está preferindo ficar isolado dentro do quarto, né? A gente fala, algumas pesquisas, né? Eu estava lendo um artigo hoje em dia que eu não lembro o autor, mas ele falava que nós, assim, pessoal um pouquinho mais velho, nós somos a geração dos quintais, né? E a galera, né, mais jovem de hoje é a geração dos quartos, né? E muitas vezes os pais, eles sentem uma falsa segurança de que os filhos estão protegidos ali, né, no isolamento dos quartos, sendo que não percebem que lá do quarto eles têm acesso a um universo de informações, eles estão expostos a uma gama de situações assim de vulnerabilidade, de risco, né, através dessas ferramentas e das mídias sociais. Então, esse acompanhamento, esse cuidado, essa vigilância, né, da família, então por isso a parceria, né, que é importante fortalecer, né, escola e família. E a gente, enquanto escola, né, buscar fortalecer essas parcerias com todos esses segmentos, né, focar naquilo que é papel da gente, que é o papel preventivo, então pensar ações e estratégias de prevenção, né, não somente em setembro, mas no ano todo, tá bom? Essas estratégias, elas precisam focar e contribuir ações de promoção à saúde, né, a saúde de modo geral, né, saúde no seu conceito, né, mais atual da OMS, né, que é o bem-estar biopsíquico, sócio e espiritual, né. Então a gente precisa estar atento na promoção disso, na prevenção de situações que possam colocar, né, a saúde em risco, propiciando um clima organizacional favorável para o desenvolvimento integral, né, global do aluno. Então, a BNCC já traz, assim, muito essa questão do desenvolvimento integral, que a escola é um ambiente, né, para isso, independente se a escola é integral ou não, né, então tem uma discussão também em cima disso. Então, a escola ela pode ser uma regular, mas ela é voltada para o desenvolvimento integral do sujeito, a partir do ponto que proporciona dispõe de várias iniciativas pedagógicas que favorecem ali o desenvolvimento não somente cognitivo, mas também, né, emocional, socioemocional, afetivo, enfim, né, foca outras habilidades, né, para além do aprendizado teórico, né, conceitual, metodológico. E aí, como é papel nosso, né, como está ali na nossa essência, né, de escola, a gente precisa estar buscando atender, né, a essas premissas. A gente precisa estar focando aquilo que as diretrizes, né, orientam, que a Base Nacional Comum Curricular orienta, né, então tem muita coisa ali que a gente pode estar se apropriando, né, como é que eu posso dizer, que hoje em dia está tudo, algo que é tudo ligado, conectado, né? Então a gente traz algo de uma questão ali que vai se comunicar com outra, enfim. Do mesmo jeito que a gente separa o conceito de saúde em biopsíquico, sócio-espiritual, a gente sabe que está tudo interligado, né? Que uma coisa acaba influenciando na outra. Então é isso, pronto, interligado, integrado,
Pronto, exatamente. Então a gente tem que integrar mesmo, né, todos esses saberes, né, todas essas possibilidades de desenvolver, né, porque vai preparar, né, o sujeito para ele ser, para ele existir, para ele, enfim, né, não somente para ele entrar na faculdade, mas para a vida. E isso, né, compete também, né, a gente que eu falo, né, da escola. Então, propiciar esse clima, né, organizacional favorável, criar espaços de diálogo e de reflexões, né, sobre temáticas que envolvam a saúde mental. E aí a gente pode, né, só de cabeça lembrar aqui de várias estratégias, né, que falam um pouquinho sobre isso. Tem o próprio Escola Espaço de Reflexão, né, e inclusive eu tive, né, junto com a Ingrid, né, em um momento, trazendo em pauta esse diálogo justamente voltado para a saúde mental, né? Ou saudade daquele tempo presencial, né, era Ingrid, de lotar o auditório de um AEP para a gente, né, dialogar sobre essas questões, né? Mas enfim, a gente chega lá, tá? Então, assim, a gente precisa estar atento, né, e se apropriar, né, daquilo que nos compete. Porque às vezes é muito isso da educação, viu, gente? Às vezes a gente quer dar de conta de tudo, né? E extrapola os limites, né, das nossas potencialidades, das nossas possibilidades, não é? Então vamos tentar dar de conta daquele que é nosso e que o que não nos compete, vamos ali correr atrás de buscar uma ajuda, de fazer uma parceria, né? De realizar encaminhamentos. Pronto, e esse seria assim o último ponto que eu destaquei, né, que compete, né, à escola. Quando extrapola, né, os limites ali das nossas possibilidades, a gente precisa realizar, né, esses encaminhamentos, né. Inclusive, dentro do estado, né, existe até um formuláriozinho, né, que a gente preparou lá nas nossas primeiras formações, acho que Renatinha, né, deve lembrar, a Ingrid também, né, então foi preparado, né, alguns documentos, inclusive esse de encaminhamento, né, e aí de acordo com cada regional, ela pode colocar ali a sua logo, né, por exemplo, CRED 19 e tal, sei, realizar ali escola, né, EP tal, e realizar ali um encaminhamento, né, tendo esses parceiros aí que já foram citados, tá bom? Enfim, essas seriam, assim, os pontos que eu destaquei como principais. Eu não sei como está meu tempo, viu, Ingrid? Se eu ainda tiver um tempinho aí, eu estou falando. Eu vi que já extrapolou a meia hora, né? Bom, o que acontece? Como você... Ui. Desligou teu áudio, Ingrid. Ah, pronto, desculpa. Bem, o que acontece? Como eu tinha uma certa noção de o caminho que você estava tomando, eu achava que você já estava realmente se encaminhando para o final da fala, né? Então eu não quis te interromper, tá bom? Mas realmente, você se excedeu aí em 5 minutos. Mas eu acho que nada que atrapalhe o início do nosso debate, tá? A gente permite, né, gente, que ele faça as considerações antes de a gente abrir para o debate, né? Pronto. Então, assim, pois é, a gente já tinha conversado, né, antes, né, Ingrid? Então você já sabia a sequência das falas, né? Já estava pro finalzinho mesmo. Só depois foi que eu me dei conta aqui do tempo, disse, meu Deus. Mas enfim, né? Psicólogo, quando tem a oportunidade, fala bastante. E aí, gente, eu só queria mesmo dizer para vocês que sobre essa problemática, enfim, eu acho que uma pós-graduação, né, seria pouco para dar de conta da dimensão e da complexidade da temática, né? E eu só queria dizer mesmo que eu trouxe, né, aquilo que eu considerei assim o mais importante, né, aquilo que eu considero assim indispensável, né, sobre esses tópicos da temática para poder compartilhar aqui com vocês, tá bom? E aí se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma contribuição, fiquem à vontade. Ingrid? Pronto, muito obrigada, Tiago, pela tua fala, pela tua contribuição, né? E esse é o momento em que a gente começa a abrir para as perguntas, né? Alguém que tem alguma dúvida, né? Queira, por favor, ou levantar a mão, né? Ou
abrir o microfone. O primeiro pode já abrir o microfone, né? Mas os demais a gente vai estar abrindo inscrição, né? Renatinha vai me ajudar nesse processo aí, né? Bem, e antes que o pessoal se anime aí para começar a abrir o microfone e falar, né? Eu queria só retomar um pouco a fala do Tiago, né? Que ele trouxe primeiramente trazendo alguns dados estatísticos, né? Falando da gravidade em relação ao suicídio, que tem aumentado o índice, né, de cometimento de suicídio em toda a população, não só na população adolescente, né, que 90% dos casos eles poderiam ter sido evitados, né, e que o problema do suicídio muitas vezes é visto como algo singular, né, ou seja, é algo muito destacado de todo um contexto, né, e quando a gente vai observar, quando a gente parte para os estudos e observar o que as pesquisas nos trazem, a gente vê que o suicídio ele é multifacetado. Então existem fatores sociais, históricos, econômicos, sociais, psíquicos, né? Então existe um sofrimento muito grande do sujeito para que ele chegue a esse ato extremo, né, dessa passagem ao ato de chegar até o suicídio, né? E o Tiago também nos trouxe aqui, né, que o ato do suicídio, ele é uma única via possível que o sujeito só vê como única alternativa para acabar com o sofrimento, né? Não é um desejo pela morte, mas é uma vontade de acabar com o sofrimento que ele não sabe mais o que fazer com aquilo, né? E o quanto é importante o cuidado de quem está ao redor, né, desses sujeitos que estão em sofrimento extremo, né? Então, tem gente que, às vezes acaba direcionando apenas para uma pessoa que tem depressão, fulano tem depressão, então a pessoa tem tendência a ter ideação suicida. Não necessariamente, né? Então, a gente precisa observar uma série de contextos para que a gente consiga, né, fazer esse acolhimento sem o julgamento, né? Tiago também trouxe essa pontuação, acolher sem julgar, né? Então, muitas vezes a gente não se sabe o que falar, né? Porque é um tema que nos causa mal-estar também, né? Como, às vezes é impensável para o ser humano observar, nossa, mas como é que uma pessoa tem coragem, pensa em cometer suicídio, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa história acaba vindo em pensamentos, né, em trazer uma dúvida em relação ao sofrimento do outro, né? Então, nenhum ser humano é capaz de fazer esse apontamento de uma maneira real e concreta do que está se passando na cabeça, né, no sofrimento de outro ser humano. Então, muito mais importante do que tentar apontar os motivos que levam o sujeito a isso, é parar, escutar, acolher, né, como o Tiago trouxe, levar a pessoa para um lugar tranquilo, né, esperar que ela se acalme, conversar um pouco, né, mas sem o julgamento, né? Às vezes a pessoa vem com um discurso religioso, né? Ai, não faça isso, que Deus não quer, né? Deus te ama, né? Não é uma questão religiosa, né? É um sofrimento psíquico muito grande que aquele sujeito está passando ali, né? E muitas vezes, quando você faz esse tipo de pronunciamento, às vezes surge como algo que pode inibir esse sujeito, né? Ao invés de ele conseguir conversar com você e se abrir, você conseguir dar algum encaminhamento, o julgamento ele impede que aquele sujeito, por exemplo, crie um vínculo de confiança, né? E esse vínculo de confiança é o que pode ser o ponto, né, de báscula aí entre um possível cuidado ou o sujeito silencia para sempre, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nesse momento desse acolhimento, né? Então é acolher muitas vezes quem o preferir em silêncio, evitando sempre essas falas de julgamento, né? E aí o Tiago trouxe também a importância da prevenção, né, do cuidado, que aí entra realmente o lugar da escola, né? A gente olha, a escola ela é um mundo, né? A escola ela recebe todos os sujeitos, independente de classe social, independente de situação econômica, de lugares, né? Uma escola recebe estudantes de muitas realidades distintas. E o quanto é importante observar esse lugar da escola, né, como um ambiente que o sujeito pode ser acolhido em toda a sua complexidade. Então, a escola não precisa dar resposta para tudo, mas
ela pode acolher e encaminhar para quem de direito, né? Então, se o sujeito está passando por uma situação que precisa de um cuidado de saúde mental, a escola pode acolher e encaminhar para a instituição que pode realizar esse trabalho de cuidado em saúde mental, né? A escola não vai dar conta de realizar tratamento psicológico, de passar medicação, né? De, toma esse remedinho aqui que você vai melhorar. Essa não é a função da escola, né? A função da escola é acolher, né? E organizar o encaminhamento para que esse sujeito siga aí com o cuidado devido, né? Porque se a escola não fizer isso, também vai ser um ponto de sofrimento para quem recebeu essa demanda, né? Quantos e quantos professores não passam por situações como essa, de escutarem os alunos em atendimento individual lá dentro do projeto professor-diretor de turma, né? E ao não fazer o encaminhamento, esse aluno ele vai retornar para aquele professor com essa demanda, né, do acolhimento, mas o professor ele não vai ter como dar de conta disso, porque não é o trabalho do professor, né? Então a gente precisa perceber que o professor nesse processo ele é uma ponte, né, entre o sujeito que sofre e o atendimento especializado, que no caso vai ser nas instituições de saúde mental, o CAPS, por exemplo, né? E Tiago também falou em aprender a reconhecer os sinais, né? E acho que foi mais ou menos isso, né, Tiago? Acho que eu consegui fazer quase que um resumo, assim, né? Muito singular, né? Digamos assim, da sua fala, tá? E aí a gente gostaria de estar abrindo para as falas de vocês agora, né? A Perfeito, Renata, Ingrid. isso, a Renata está colocando aqui no chat, né, da importância de ouvir sem os julgamentos, né? O lugar do professor diretor de turma, né, tem ajudado muito nesse processo de mediação junto à gestão escolar e aos parceiros, exatamente, Renata, ajuda Sim, muito nesse processo, né? E aí o Lucas também traz uma contribuição, né, falando por isso ele acha interessante a escola ter licenciados e licenciadas em psicologia, no sentido de ter alguma disciplina para tratar essas questões socioemocionais. É verdade, Lucas, né, o quanto é importante, né, ter essas disciplinas através de iniciativas pedagógicas, né, que começam a dar uma outra cara, né, para a escola, né, com essas disciplinas transversais, né, que vão aí concordo. formando, ajudando a contribuir no desenvolvimento integral dos estudantes, e todos acabam ganhando juntos, né, com esse processo, porque todos os professores também se envolvem muito nesse processo, né. E aí a gente gostaria de abrir para as falas, né. Tiago, você quer comentar algo do que eu resumi, eu esqueci alguma coisa, ou a Não, gente abre para as falas? achei perfeito o resumo, Pareia. Ingrid, eu chamo de minha pareia, né, lá da CRED. Eu só um dadozinho aqui importante também, Ingrid. Amanhã eu vou estar no CAPS aqui, desenvolvendo uma ação voltada para profissionais de saúde, né? Eu fiz um recorte aqui para apresentar para eles, mas eu queria ler para vocês, para a gente ver que tem muita coisa que precisa mudar, não é? Mas não é só nessa esfera educacional, não, na saúde também. Aí um dado que eu trouxe é que, para apresentar para eles amanhã, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A doutora Luísa, ela é psiquiatra e professora da UFC, ela destaca que cerca de 80% das pessoas que cometeram suicídio, elas estiveram com algum profissional de saúde no mês anterior, né? Até 30 dias antes de cometerem, elas estiveram em algum momento com um profissional de saúde, né? Que poderia ter tido o risco identificado. Então, assim, se a gente mudar, por exemplo, nas consultas de rotina mesmo, né, se o profissional de saúde, ele além de aferir a pressão arterial, além de ele verificar a glicose, né, a pressão, a frequência cardíaca, enfim, se for acrescentado a essa avaliação perguntas para identificar desesperança, por exemplo, para identificar como é que está a saúde mental dessa pessoa, eu acho que a gente conseguiria diminuir bastante, né, esses dados estatísticos aí.
tá bom? Mas era só alguma curiosidade, assim, que eu queria trazer também para vocês. A gente pode abrir, né, quem quiser perguntar alguma coisa, né, falar algo, só habilitar o microfone, gente. Pronto, Renata levantou a mão. Oi, Renata. Boa tarde a todos, né? E aí, gente, eu gostaria de perguntar uma coisa. Você iniciou, Tiago, falando que a cada 40, 50 segundos morre uma pessoa no mundo, né? Tira a sua própria vida, segundo os dados da OMS. E aí, assim, me veio à mente a questão da pandemia, porque, assim, a gente sabe que a pandemia, ela mexeu como um todo, tanto social, economicamente, né, psicologicamente, a questão também religiosa. Mas me veio logo em seguida a questão da orientação sexual, porque a gente sabe que no espaço escolar, o espaço que a maioria dos meninos, eles se abrem. Quando chegam em casa, na sua maioria, eles são reprimidos. E aí, diante desse período, como foi a atuação, né, de vocês nas creches, nas escolas, nessa dinâmica da pandemia, no remoto? Renatinha, nesse início da pandemia, não é? Eu acredito que não somente a gente, mas todos, né, nós, né, da educação, a gente teve que mudar completamente, né, a forma de trabalhar. E aí a gente precisou se adaptar, enfim, todos aqueles desafios e aquelas dificuldades que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando, né, uma nova adaptação aí ao híbrido, né, presencial híbrido e tal. E trazendo aqui para a experiência de clínica mesmo, né, eu nunca tinha feito tipo um atendimento online. Na minha cabeça, não, esse negócio dá certo não. Isso na minha cabeça de antes, né? O preconceito estava aí, né? Não conhecia. O preconceito é justamente isso, você, né, tirar uma conclusão de algo que você não conhece. Então eu tinha esse preconceito, né? Eu achava que não tinha uma eficácia, que não era legal, que se perdia muita coisa, não é? Mas hoje o meu processo terapêutico ele é remoto, né? E eu tenho pacientes, né? Consulentes, clientes, enfim, tem vários termos, né? Eu tenho pessoas que eu atendo, tem pessoas que eu atendo que eu atendo remoto, né? Hoje voltei os atendimentos presencial na clínica já tem um tempo, não é? E no CAPS eu nunca parei. Só não facilitei mais grupos. Até agora não estamos ainda, né, facilitando grupos. A gente está focando nos atendimentos individuais. Mas, assim, sim, a gente percebe que dá certo, né, que flui, né, a gente passa algumas orientações, assim, para poder assegurar ali o sigilo, né, a gente conversa para tentar passar um pouco dessa segurança, dessa confiança, né, promovendo esse clima acolhedor, né, para poder deixar aquela pessoa bem à vontade para estar se colocando, para externar, né, o que realmente sente. Isso de modo remoto a gente percebe, não é, Ingrid? A Ingrid também ela pode contribuir, né, com essa experiência, né, com a experiência dela. E aí a gente percebe que tem sim, né, uma eficácia, né, que dá para a gente trabalhar dessa forma, né, que surte efeito, né, as pessoas elas percebem, né, que ajuda também bastante. Tem algumas pessoas que não se adaptam, né, hoje eu tenho, né, atendo, né, presencialmente pessoas que não se adaptaram mesmo, e na realidade, né, da educação não é diferente, né, tiveram pessoas que se adaptaram muito bem, que já eram familiarizados com essas ferramentas, eu apanhei um bocado, né, mas enfim, ainda hoje apanha. Mas tiveram pessoas que acharam até melhor, que já tinham uma certa maturidade, independência, já eram mais reclusas, né, e conseguiram, tinham mais autonomia, né, no estudo, né, e outras já apresentaram mais dificuldade, ou seja, né,
teve um prejuízo maior, né? E aí a gente está falando de aprendizado, né? Então, se dentro de questões relacionadas a aprendizado, né, há uma adolescência, digamos assim, entre aspas, né, natural, já é muito difícil, né, enfrentar tudo isso. Quando a gente acrescenta aí algumas situações voltada a tipo raça, né, gênero, sexualidade, tudo mais, muitas vezes é nesse período da adolescência que a pessoa amadurece, né, aquilo que muitas vezes já vinha sentindo ali desde a infância, né, de ser, de existir, e muitas vezes é na adolescência que a pessoa realmente amadurece e desperta mais interesses e vai lidar com questões emocionais, né, próprias, vai lidar com situações de exclusão, por exemplo, não é? Muitas vezes essa pessoa ela vai alimentar sentimentos de culpa, de angústia, vai se cobrar, enfim, né? Tem questões individuais e tem questões que são, né, sociais. E que essa pessoa, dentro dessa situação, assim, digamos assim, de vulnerabilidade acerca do que sente, não é? Pode sim ser considerado um fator de risco para o suicídio, né? Pode sim. A incidência de depressão na população LGBTQIA+, é bem alta, não é? Bem alta. E muitas vezes de fatores pessoais, internos, singulares, próprios, né? Mas muito em decorrência, né, da sociedade mesmo, do julgamento, do preconceito, da exclusão. Então, é um grupo, Renatinha, que a gente ainda trabalha pouco, né? A gente poderia, né, pensar, né, estratégias, pensar possibilidades, né, ações para a gente estar trabalhando mais. Ingrid, tu quer complementar? Me ajuda aí. Não, Tiago, tudo bem. Eu vi aqui que a Renata e o Lucas levantaram a mão. Flávia, pode habilitar teu microfone, tá? Fica à vontade. Obrigada, viu, Tiago? Sou eu agora? Sim, você levantou a mãozinha primeiro. Pronto. Minha conexão caiu, acabei perdendo toda a fala do Tiago, mas prestei bem atenção no seu resumo, Ingrid. Foi muito bom. E eu faço parte dos professores que tiveram a formação dos Guardiões da Vida, né? Junto à SEDUC. E na minha escola, essa semana eu estava dando aula, sou professora de núcleo, né? Que é Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais. E nessa semana, durante uma oficina, um aluno, né, ele escreveu uma poesia e nessa poesia ele dizia que queria morrer, tá? Então, depois da aula, de acordo com a formação que eu já tive, né, eu achei de sentar com ele e perguntei diretamente, aí entra a minha pergunta. Eu entrei diretamente na hora que eu sentei, perguntei como é que ele estava e tal, e perguntei se ele estava pensando em se matar, diretamente olhando no olho dele. E ele respondeu que tinha tentado 6 vezes ano passado e uma vez esse ano. E ele até assim se assustou um pouco com a pergunta, né? Aí eu quero saber, Tiago e Ingrid, se abordar dessa forma, de forma mais direta, né? Essa pergunta, se você está pensando em tirar a sua vida, isso é bom ou é ruim? Isso é muito relativo, tá, professora? Mas fazendo um recorte aqui do que você está trazendo, né, o que é que eu percebo? Se ele externalizou ali no trabalho, né, de NTPS, através do texto, né, da poesia, enfim, se ele externalizou, quando a gente externaliza de alguma maneira, né, a gente percebe que, quando a gente vê alguém externalizando de alguma maneira, a gente percebe como um pedido de socorro. Então, eu não vejo
eu não vejo assim você ter abordado de maneira equivocada ou errada, não. Até mesmo porque ele pediu socorro, ele sinalizou que estava passando por aquilo, não é? Tanto que ele relatou, tanto que ele relatou. Se fosse algo constrangedor para ele, talvez ele não tivesse relatado, né? Então, assim, ele externalizou, ele confiou. É isso que a gente fala muito, né? As iniciativas pedagógicas que trabalham, né, que desenvolvem para além do cognitivo, né? Os professores, eles estabelecem esses vínculos, né, essas relações, elas são mais fortalecidas, e aí os estudantes, eles se sentem seguros, né, eles sentem confiança de estar, né, relatando aquilo que realmente sentem. E aí, com essa resposta, né, aquilo que a gente até estava conversando, né, a gente percebe que existe, né, um, um risco iminente ali, né? Tanto que houveram tentativas anteriores, né? A gente aprendeu que aumenta o risco, né? De a pessoa cometer quando tem tentativas anteriores. Então, essa pessoa ela precisa ser encaminhada, né? Para um acompanhamento especializado, né? Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico seriam os mais indicados, não é? E a escola continuar com esse trabalho, né, de vigilância, né, de prevenção, que você bem desenvolveu. Tanto que, se fosse uma outra atividade, talvez ele não tivesse, né, exposto. Né? Então, por mais atividades como essa, por mais ações como essa, isso pode ter, sim, causado toda a diferença, né, na vida desse aluno. Ok, obrigada. E a forma como ela abordou, ela não abordou no grupo, ela chamou para conversar individualmente, né, professora? Acho que isso é muito importante também, né? Não expor o aluno em meio aos colegas, né? Foi uma abordagem muito interessante, a forma como você fez. Ingrid, ela relatou, né, professora, qual é o nome? É Maria... Flávia. Flávia. A Flávia relatou aqui, eu acho que foi o exemplo, né, de muito que foi dito, na verdade, né, procurar um ambiente ali tranquilo, né, e tal. Então, assim, você descreveu assim como que deve ser feito, né? Então, parabéns, professora. E aí o Lucas também tinha levantado a mão, não era, Ingrid? Isso. Lucas? Sim. Olá, boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos. Eu vim pelo convite de Renata, né? A Renata tá aí. Ei, Renata. Ei, pessoal. Gostei muito, né, da abordagem traga aqui nessa tarde. Eu acho não, é uma temática que deve ser tratada mesmo e discutida, principalmente no âmbito educacional, principalmente aí na formação de docentes, né? Essa abordagem psicológica. E aí é o que vem a minha pergunta, no sentido assim, de como talvez tratar numa formação de professores esses principais pontos, né, destacados, por exemplo, essa questão do suicídio, da depressão, e também a fase também, porque eu sou de Betim, Minas Gerais, e assim, eu sou formado em licenciatura em geografia, agora estou fazendo bacharelado. Eu lembro que nas aulas de psicologia da desenvolvimento da aprendizagem, a professora falava muito do Erik Erikson, né? Daqueles oito estágios ali do desenvolvimento socioemocional. E ali tem a parte da confusão da identidade e a identidade, né? Principalmente ali na fase dos 12 até os 18. E aí, como tratar com esse público, sabe? Essas questões. Pronto, obrigado, Lucas, pela colocação, né?
eu também concordo, né, nessa parte de formação mesmo, né? Desde a nossa formação inicial lá na graduação, na faculdade, não é? A gente sabe que disciplinas de psicologia, elas estão ali em várias, né, grades curriculares, né? Mas muitas vezes não há, tipo, um aprofundamento e tal, não é? Ou depois não há uma formação continuada para capacitar acerca, né, dessas questões relacionadas a, ao desenvolvimento, né, voltado para a saúde mental, enfim. E aí, uma das possibilidades, né, que eu defendo, né, em todo espaço que eu vejo a oportunidade, eu estou me colocando e ressaltando a importância, é de ter profissionais de psicologia, né, nas escolas. Saiu uma lei recente, né, que dispõe de psicólogo, de assistente social na rede de educação básica, né, que aí é para os municípios eles se organizarem, né, e dispor desses profissionais ali na secretaria de educação do município, e eles vão, tipo, acompanhar, né, algumas escolas. Mas eu defendo que deveríamos ter dentro, né, das escolas mesmo, seja da escola a nível municipal, estadual, enfim, desde de os primeiros anos ali, né? Então, esse profissional, o psicólogo educacional, ele poderia estar trabalhando, né, essas questões de modo com maior propriedade mesmo, né? Até mesmo por conta da formação, não é isso? Então, assim, eu defendo muito esse ponto. Como ainda não temos, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá, né? Como ainda não temos, o que acontece? Dentro da nossa rede existem várias iniciativas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento, né, socioemocional, não é? Então, dentro dessas iniciativas pedagógicas são trabalhadas várias temáticas, né, relacionadas a isso. E aí a gente aborda, né, questões relacionadas a gênero, sexualidade, questões relacionadas a raça, religião, enfim, os temas são os mais diversos que são abordados, né? Questões relacionadas à saúde mental, né, como foi dito, enfim, outras questões, né, que não somente ali as disciplinas dentro da nossa grade comum, né? Então cada escola vai ter ali algumas características, né, mas de modo geral todas elas têm iniciativas pedagógicas. Por exemplo, o professor diretor de turma, ele está em todas as escolas, né? O NTPPS, ele está ali nas integrais, se eu não me engano. Não, nas integrais, né? Isso, NTPPS nas integrais, né? E temos as eletivas minha nota, bagunçando tudo aqui, me ajuda aí, hein? Integrais também. Integrais também, Tiago. E As o eletivas NTPPS... nas integrais. E o NTPPS também. O NTPPS também. Isso, só que o NTPPS, ele pode ser por escolha também, né? Uma escola, mesmo sendo regular, ela pode escolher, incluindo o NTPPS. Isso, por adesão, né? Isso, por adesão, exatamente. Só que são poucas as que tem, né? Então, olha aí, a gente... né? Uhum. E aí já é um alerta também, né? Isso. Então, assim, existem, Lucas, essas iniciativas pedagógicas todas que elas procuram, né, estar atendendo um pouco desses outros aspectos, né, para contribuir com o desenvolvimento integral, né, do sujeito, certo? Mas eu concordo com você, né, questões relacionadas a, tipo, uma formação continuada do professor pode contribuir, sim, não é? E profissionais também dessa área, tá? Mais alguém? Certo, obrigado. Disponha, obrigado, eu que agradeço. Renatinha, você tem mais alguma pergunta, alguma questão? Ingrid?
Gente, só chamar a atenção de vocês também para em relação. Isso, Renata. Em relação ao termo e à frequência, tá? Quem ainda não assinou, por favor, abram lá os formulários, tá? E façam isso. Ah, professora Elaine, né? Elaine, Elaine, por favor, fica à vontade, tá? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou CR PPDT, aqui na Cred 6, e na fala do Tiago, teve uma hora que ele falou a respeito de alguns discursos, né, que vem surgindo de que é melhor não falar sobre o suicídio, porque isso acaba, de certa forma, despertando, né, vamos dizer aí, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, algo que talvez pudesse estar adormecido. E aí eu queria perguntar a você, enquanto psicólogo, né, o que você faz para dialogar com pessoas, com educadores que estão defendendo esse tipo de ideia, de que é melhor que a gente não fale sobre isso, porque acaba tendo o efeito contrário do esperado. Na verdade, a gente tenta desmistificar essa ideia, não é? Tem pesquisas que apontam que falar sobre, né, é o melhor caminho. Mas o que é que muitas vezes acontece, né? As pessoas, elas não se sentem seguras, elas não se sentem confiantes para estar falando sobre essa problemática, né? Sobre suicídio, mesmo para abordar o assunto, e prefere, né? Não nem tocar, né? No assunto, prefere evitar. Aquilo que a gente estava falando lá no comecinho mesmo, né? Deixa eu até resgatar aqui um pouco, né? Daquela minha fala inicial. Pronto, ó, é um tema que ele é tão cercado assim por esse desconhecimento, né? Pelo medo, pelo preconceito, pelo incômodo, desconforto. Então, por conta dessas questões que já, né, pesam bastante, muitas pessoas preferem silenciar. E aí a gente não está indo de encontro ao enfrentamento, né, do problema. A gente não vai pensar ações de estratégias, né, de prevenção. A gente não vai pensar em como falar, não é? Porque assim, não, se eu penso em desenvolver uma ação referente a isso, não é? Principalmente professor, educador, né, que trabalha com muito zelo, com muito cuidado, com planejamento. Então, se eu penso em desenvolver alguma coisa nesse sentido, eu vou o quê? Eu vou me apropriar sobre o tema, eu vou estudar, eu vou conhecer, eu vou saber como é que eu vou, né, falar sobre. Mas, por conta dessas questões, né, que foram citadas, a pessoa prefere evitar e acabar não desenvolvendo, né, nada nesse sentido. E aí a gente procura desmistificar mesmo, né? É um mito. Isso é um mito. Falar sobre suicídio não aumenta a probabilidade e a intenção daquela pessoa vir a cometer, não, tá? E aí a gente precisa justamente ir de encontro a isso, a esse conhecimento, a esse entendimento, né? De como eu posso abordar, de como eu posso falar, de como eu posso favorecer um ambiente, né, de acolhimento para estar tratando do assunto, tá certo? E Respondi, daí, Elaine. Ah, a tá. Elaine balançou a cabeça, eu acho que sim. Daí a importância, né, de criar o vínculo também com os profissionais que estão nas regionais, né, Elaine? Em cada regional, né, tem pelo menos um ou uma psicóloga, né? Então, essa parceria para a criação de estratégias, né, em relação a essas temáticas é extremamente importante, né? O protagonismo contribui muito, né, para o desenvolvimento de ações junto aos estudantes, né, porque eles falam na mesma língua, né? Então, é extremamente importante a gente criar essa rede, né, para que a gente consiga fazer um trabalho robusto, né, um trabalho que atinge as pessoas que estejam precisando desse olhar e desse acolhimento, né, nesse momento tão singular e tão difícil que certamente quem tem ideação suicida ou quem já tentou cometer suicídio alguma vez, né, precisa, né? E aí, gente, nós estamos já nos encaminhando para o final, né, do nosso colóquio, né? Nós gostaríamos aqui de agradecer a presença de todos vocês, a participação, a atenção,
né, de Renatinha, que fazia muito tempo que a gente não encontrava a Renatinha. Foi uma alegria, uma satisfação imensa de reencontrá-la e de encontrar cada um de vocês aqui, né? Então, eu e o Tiago, nós estamos muito gratos pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né, de discutir sobre esse tema, que é um tema tabu, que causa sofrimento, né, mas que a gente precisa falar. Se a gente não falar, a gente não consegue dar um direcionamento para essa dor, né? O primeiro passo para o cuidado é se dar a oportunidade de falar e quem tiver a oportunidade de escutar, de acolher, né? Acolher de forma humana, né? De forma sem nenhum julgamento, tá bom? E aí o último lembrete, quem ainda não assinou, que acesse o link que a Renata disponibilizou, tá certo? E é isso, gente. Tiago, as últimas palavras suas e da Renata que nos ajudou aqui, tá? No mais, eu deixo aqui o meu abraço em cada um de vocês, tá, gente? Obrigada. Não, assim, as palavras são de agradecimento, né, sempre. É muito bom, né, a gente poder disponibilizar, assim, de espaços, de momentos como esse, onde a gente pode estar dialogando e refletindo, né, sobre essas questões, assim, tão importantes, né, então, por mais que seja um assunto delicado, né, mas é como a gente ressaltou aqui, né, precisa ser abordado, precisa ser conversado, né. Enfim, agradecer pela parceria de sempre, né, minha pareia Ingrid, não é? Facilitou tão bem aí o momento. Eu tinha até dito a ela, ó, Ingrid, qualquer coisinha, viu? Tu me ajuda, tá? Tu, né? Você vai participar junto comigo. Olha, eu entregando aqui os bastidores, né, gente? Eu sou muito Nem de quebrar precisa. protocolo. Eu disse, qualquer coisa você me ajuda lá, viu, Ingrid? Mas, né, a gente já é parceiro desde 2017, né, Ingrid? Foi 17, né, que a gente entrou, foi. Olha aí, menino, já tem um tempinho bom, né? Renatinha tá com a gente desde o começo. Eita, Renatinha habilitou o microfone. Fala, Renatinha. Gente, eu quero também aproveitar a oportunidade de agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Prestigiando esse momento tão rico e tão pouco discutido ainda na escola, né? E a gente precisa, sim, discutir assuntos que são tidos e levados como tabus. E a gente sabe que a nossa sociedade, como um todo, já está muito doente, e depois desse período da pandemia, nós precisamos todos nos fortalecer, né? Seja nas rodas de conversa, seja numa questão da espiritualidade, mas, assim, o importante de tudo isso é a gente saber ouvir sem julgamento, sem o preconceito, porque quem está chegando até você está confiando e está precisando dessa escuta ativa, né? Isso é muito importante. E todos nós estamos carentes, uns mais, outros menos, mas cada um está reagindo à sua maneira. E o mais importante de tudo é o como eu falo e como eu ajo diante dessa situação. Então, assim, a gente está num eterno aprendizado e essa pandemia veio para isso. Quero agradecer a participação de todos, a parceria de sempre da Ingrid e do Tiago, que faz um tempo que a gente não nos encontrávamos. E a todos eu desejo uma boa tarde. E quem tiver alguma dúvida pode procurá-los, né? Ou então procurar os psicólogos que atendem aí na sua coordenadoria, tá bom? Tá facultado aí para quem quiser falar alguma coisa, viu? Obrigada, gente. Verdade, Perfeito. Renatinha. Obrigada, querida. Valeu, Renatinha. Saudade, viu? Um abraço bem forte para vocês. Obrigada, obrigada, Lu, por ter vindo. Raul, obrigada, Fernanda, Maria Flávia e Avaldo. Obrigada por ter ficado conosco até esse momento. Renatinha, e eu achei, assim, extremamente importante isso que você trouxe aí no finalzinho, né? Vamos nos fortalecer, não é? E aí é nos fortalecer porque a gente está num momento importante também, não é? A gente está num momento, assim, que acaba gerando
uma sobrecargazinha assim, né, adaptativa, acaba gerando uma maior tensão, uma maior preocupação, acaba aflorando, né, esses sentimentos aí. Então, é um período assim que a gente precisa estar se fortalecendo, né, até mesmo para estar recebendo da melhor forma possível os meninos. Às vezes os anseios eles não estão alinhados, né, a gente está com um e eles com outro, então precisa, né, alinhar, fazer primeiro esse momento de acolhimento, né, para depois a gente tentar dar de conta, né, desse prejuízo em relação A gente tentar se ao aprendizado. organizar, né, por dentro para acolher Exatamente. o colega, o amigo. Perfeito. Pois é isso, gente. Muito obrigada. Valeu, tá? gente. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Renatinha. Obrigado, galera. Gente, Valeu. obrigada por tudo. Tchau, gente. Até mais, Obrigada. gente. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Renato.